Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, neste horário. Estamos aqui desde algum tempinho projetando e pensando aqui como que vai ser e como que vai ficar agora a campanha profética que estaremos realizando aqui nas mídias sociais e redes sociais. E tendo uma coisa, Deus me chamou para isso, para fazer a vontade dele e pregar o Evangelho de acordo com todas as ferramentas que ele tem colocado em minhas mãos. E eu vou até o final, com tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Comecei muito cedo, aceitei Jesus em 1996. Aceitei Jesus numa época boa, glórias a Deus, aonde o princípio principal era examinar toda a Escritura e procurar saber o que está escrito e nunca aceitar aquilo aos quais em que a Bíblia nunca autorizou. Glórias a Deus. O que nós estamos vendo hoje é um modismo do inferno que, infelizmente, está se impregnando nas igrejas evangélicas, enquanto que a igreja idólatra está procurando se corrigir. Entendeu, meus irmãos? A igreja idólatra está procurando se corrigir, dizendo que Maria não é intercessora, não intercede por ninguém, mas é o Espírito Santo, que Jesus assim prometeu para a vida de cada um de nós. Infelizmente, as igrejas evangélicas, não todas, mas algumas delas, estão distorcendo as Escrituras e colocando doutrinas do diabo, conforme diz as Escrituras, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Infelizmente, esses demônios estão voltando a congregar nas igrejas novamente. Foi um custo, irmão, para expulsar esses demônios da igreja, mas em alguns lugares estão procurando a fazer aliança com o inferno. Isso está no livro de Isaías, quando o povo começou a pecar muito, quando o povo começou a se distanciar de Deus. E quando eu digo povo, irmão, não estou dizendo ímpio, não. Estou dizendo aqueles que o Senhor escolhera para fazer a diferença no mundo indiferente. Então nós estamos vendo isso acontecendo em muitas igrejas, doutrinas erradas, ensinamentos errados, caminhos errados, e conforme diz a Bíblia, há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Então estou desde o horário que eu cheguei em casa, irmão, dormi um pouco, descansei, deu para descansar bem, já levantei pensando nisso, em como que vai ser agora as novas lives. Estarei iniciando uma campanha profética grande, não é pequena não, é uma campanha profética grande nas mídias sociais e rede social, onde vou estar trazendo assuntos aqui que para muitos é polêmico, mas para nós que somos salvos é a verdade que vem através do poder de Deus. Quando o homem ou a mulher que se diz ser de Deus, que o assunto que nós estamos falando aqui, pregando, que para estes o assunto é polêmico, é porque essas pessoas já se desviaram, estão desviando, ou nunca conheceram a verdade. São como aquelas mulheres endemoniadas que a Bíblia diz. Que mulheres são essas, irmão, endemoniadas que a Bíblia diz? A Bíblia diz que são mulheres nécias, carregadas de pecado, que vão de casa em casa enganando os outros, que ficam nas igrejas enganando os outros, e se você não tiver o discernimento de Deus, você também vai ser enganado. Por isso que a Bíblia diz, discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Então Deus vai levantar, mesmo que seja poucos amós, para pregar o Evangelho contra a doutrina de Jezabel, que está no Antigo e no Novo Testamento.
Se no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 em diante, Deus chamou a atenção, repreendeu o pastor da igreja de Tiatira, que estava aceitando a doutrina de Jezabel e o engano de Jezabel dentro das igrejas, Deus vai voltar a fazer novamente. E detalhe, foi num momento apostólico, tá? E Deus não mudou, não. Deus não mudou. Quando Moisés estava sentindo que a carga estava pesada, meu Deus do céu, isso é profundo que Deus está me dando aqui agora. Estou de madrugada já, meu irmão. Quando Moisés sentiu que a carga estava pesada sobre os ombros dele, ele chamou Zípora, sua esposa, e falou: eu vou te consagrar a Zípora, a sacerdotisa, para você tomar o meu lugar ou estar junto comigo para liderar esse povo. Foi isso? Não foi não, tá? Ele orou a Deus e Deus designou 70 anciões. E esses 70 anciões, o que aconteceu? Moisés, ora os 70 anciões, que eu vou tirar o poder que está sobre ti e vai descer sobre os 70 anciões. Você vai repartir esse poder sobre os 70 anciões e eles te ajudarão nessa grande obra. Miriam ficou com ciúme, com inveja de Moisés. Ela induziu Arão para se levantar contra Moisés. Eu acredito até que Miriam deve estar... E por que eu não posso ser sacerdotisa, hein? Por que eu não posso ser pastora, hein? Por que não? Por que não? Aí se levantou contra o ungido de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus puniu Miriam porque ela estava querendo uma postura que não era dela. Então existe postura que Deus só concedeu, que Deus só autorizou, que Deus só outorgou aos homens, não às mulheres. Então está aqui a palavra do Senhor no livro de Tito. No livro de Tito diz que o apóstolo Paulo falou com Tito dizendo assim: vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, e nomeie anciões, homens para a obra de Deus, e ali os consagre a bispo, a pastores, a presbíteros e a obreiro da casa do Senhor. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as palavras são a mesma. Deus entregou a liderança aos homens e não às mulheres. A liderança da mulher é amar seu esposo, cuidar dos filhos, cuidar do lar e perseverar até o fim, obedecendo a palavra de Deus. Porque não vai ser aumentado, nem não vai ser tirado um tio e nem uma vírgula, mas toda a palavra de Deus há de se cumprir. Então estou ao vivo agora, neste momento. Saiba de uma coisa: a campanha profética que estarei realizando aqui nas mídias sociais e rede social vai ser para salvar, alertar, despertar para o reino dos céus. E que Deus te abençoe. E eu vou dormir, porque tenho que descansar, porque o amanhã pertence a Deus. Deus te abençoe, meu irmão.